Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Estamos juntos, sim, aqui Pastor Gedeon Júnior. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer de forma muito sincera e amorosa a todo o lindo trabalho da IEPBC, Planaltina Goiás, IEPBC, Planaltina DF. Muito obrigado, amado pastor Fernando. Muito obrigado, amado pastor Brás e toda a equipe. Como nós fomos edificados, como nós fomos abençoados por cada um dos salmos, desde o Salmo 61 até o Salmo 70, por cada um de vós. Só Deus para recompensar. E agora chegamos ao Salmo de número 71. O título desse salmo é fantástico. Aqui temos, sim, mais um salmo de Davi. Sei perfeitamente que para cada salmo existe uma luta tão grande para se discernir quem é ou não o autor, mas eu pessoalmente estou com Spurgeon e com o professor e amado pastor Elias Santana. Vamos ser francos, a maioria dos salmos são de Davi. E se você parar e pensar, até nas expressões típicas que são usadas aqui, elas são típicas de um salmo davídico, né? Tudo bem, aqui não se menciona nenhum autor para esse salmo, mas pare e pense comigo nas expressões: a minha rocha, a minha fortaleza, os meus inimigos, apressa-te. Gente, se você parar e pensar, são expressões típicas do grande rei Davi. E é um salmo tão profundo, tão maravilhoso sobre a vida e sobre o momento final da existência, porque aqui este salmo está tratando da velhice, que, vamos ser francos, Davi é o autor. Davi é o autor. E é interessante que você comece comigo, não no versículo 1, mas no versículo de número 18. Sério, pastor? Sério. Versículo 18 é a base, o fundamento para que você entenda todo este salmo. Quando o versículo 18 diz exatamente assim: agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Então veja que, de forma muito clara, você tem aqui um idoso. Quem é que está no comando desse salmo? Quem é que tem a pena e escreve esse salmo? Sim, é alguém que simplesmente chegou à velhice e com seus clãs brancos ele resolve escrever profundamente sobre a própria velhice. É um salmo que nos prepara para o último momento da nossa vida. Porque, afinal de contas, vamos ser francos, quem é que não quer ficar velho? Né? Se você e eu não queremos ficar velhos, então significa que desejamos a morte, não é? E Deus o livre e guarde disso. Então, vamos aproveitar a nossa existência. Entender o que é a infância, entender o que é a adolescência, viver com toda a alegria a juventude, viver a maturidade, né? Ou seja, a fase adulta, e quando chegar na velhice, colher tudo aquilo que nós plantamos durante uma vida inteira. Então, quando você olha para o Salmo de número 71, é interessante que se trata de um salmo para a velhice. Na verdade, aqui você tem uma oração de um idoso, e é linda esta oração. Eu quero lhe chamar a atenção porque se tem um assunto que normalmente muita gente não trabalha, é a questão do envelhecer, né? Os jovens dificilmente vão pensar na velhice, né? Tanto é que eles vivem o hoje como se o amanhã não existisse.
Os velhos, muitos não querem admitir que chegaram à última etapa da existência e se negam literalmente a acreditar que são idosos. Então a velhice é um momento muito complicado. Eu recentemente estava em uma reunião ali na faculdade, onde eu ministro, né, uma das matérias do curso de Direito, e foi interessante. É interessante verificar alguns jovens que estão começando, né, toda a sua vida acadêmica, tentando demonstrar de alguma forma na reunião que já possuem um cabedal de conhecimento que nem os mais idosos possuem, né? E aí você fica olhando, analisando e acha muito bonito, eu pelo menos achei muito bonito, a tentativa de um jovem provar que detinha mais conhecimento que todos os mais antigos professores. Que bom, né? A gente ter gente corajosa a esse ponto. E, por outro lado, vi alguns amigos idosos se vestindo e tentando viver como um adolescente. Sério, estou falando sério. Eu achei fantástico isso. E, meu Deus do céu, se tem alguém que não quer tratar do assunto sobre a velhice, é quem vai um dia envelhecer, e somos nós. Mas aqui você tem um salmo muito interessante. Você tem um dos salmos mais profundos de Davi sobre a questão da velhice, né? E é óbvio, a maioria de nós literalmente não espera ansiosamente por envelhecer. A gente, quando é criança, a gente espera chegar à fase em que vamos crescer, vamos poder sair de casa, chegar aos 18 anos, tirar a carteira de motorista e, ó, que maravilha, poder mandar no nariz, né? Aí quando chega lá nos 18 anos, vê direitinho que não é muito isso, né? Aí a gente começa a sonhar com um bom trabalho, por isso a gente estuda, se arrebenta, se mata e quer o melhor possível, até porque quer um bom trabalho, porque quer chegar para o pai da menina com quem quer casar e poder dizer para ele, olha, eu tenho condições de sustentar sua filha e ter uma casa, né? Aí quando você literalmente tem um bom casamento, uma boa esposa, uma boa casa, um bom emprego, aí vem os filhos. E aí você começa a se preocupar com a existência dos filhos e passa a viver em prol da esposa, passa a viver em prol dos filhos, e a vida vai passando. Quando você abre os olhos, chegou a velhice, e ao chegar à velhice, eu e você podemos correr o risco de não termos nos preparado para a velhice. Por quê? Porque vivemos uma vida tão intensa em relação aos outros, e ao desejo dos outros, e ao anseio dos outros, que podemos chegar numa idade bem avançada, e não termos nos preparado para viver nessa idade. Então, o Salmo de Davi é revelador para que nós possamos aprender a envelhecer. Se você tem a minha idade, eu hoje estou com 54 anos, então ainda não cheguei naquilo que se chama de velhice, mas estou caminhando para isso. Se você tem menos do que eu, oh, que coisa maravilhosa. Agora, se você já tem bem mais, se você já tem seus 70, 80, 90 anos, então você já alcançou a própria velhice. E a pergunta que se faz é, como é que eu vivo? Aquele que estou ainda no início da vida. Como é que eu vivo? Eu, que como você, pastor, está no meio ali da existência. Como é que eu vivo? Aquele que já chegou à idade mais avançada. Como é que se vive? Bem, estamos então no dia certo, no momento certo, no local certo e na hora certa, porque nós vamos, sim, aprender muito com o Salmo de número 71. Tá ok? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para um salmo
voltado à velhice. Uma oração aqui nós temos de um idoso e que literalmente quer nos fazer ensinar como viver. Então, abra o teu coração, venha comigo, vamos juntos, porque Deus tem muito a cada um de nós. Começamos o Salmo ali no querido versículo 1 a 3. Quando você olha do versículo 1 a 3, assim diz: Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim, salva-me. Sê tu minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, desde um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Né? Se você parar e pensar, é óbvio que nós temos então aqui no início do nosso querido Salmo alguém que, sim, está na velhice, à luz do versículo 18 que nós acabamos de ler lá no início deste nosso encontro maravilhoso na presença do Senhor. E o primeiro pedido deste idoso é exatamente: Senhor, sê minha rocha e sê a minha fortaleza. Tá, por quê? Porque quando a gente para e pensa na velhice, a gente está no momento em que as forças naturalmente vão diminuindo, né? Você está no momento em que naturalmente a visão começa a falhar, a audição começa a diminuir, as forças começam a minguar. Muitos de nós perdem grandemente o paladar. E aí é óbvio, também muitas dores virão e, obviamente, há uma crescente, escute isso, vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Sim, você e eu, nesta idade, podemos alcançar uma vulnerabilidade muito grande. E aqui alguns exegetas dizem que esse salmo foi escrito por Davi, e Davi, sim, nunca deixou de ter inimigos. Davi nunca deixou de ter a espada dentro de casa. Dentro de casa. Era filho matando filho, era filho estuprando filha, era filho tentando matar o pai para tomar o controle. E então, uma loucura. Quando ele olha literalmente para a sua velhice, como está no versículo de número 18, e ele olha a realidade presente, e ele vê que não tem mais as forças, a habilidade, que ele não tem mais a agilidade, a rapidez, o raciocínio fantástico. Quando ele nota que os braços dele não levantam mais uma espada como era antigamente, e que ele não consegue correr como antigamente, a primeira coisa que ele faz no Salmo é: Senhor, olha, eu quero te lembrar algumas coisas. Isso é muito lindo. Eu quero te lembrar, Senhor, que tu és a minha rocha, tu és o meu libertador, tu és o meu rochedo, tu és a minha fortaleza, tu és a minha habitação forte. E eu quero, Senhor, continuar recorrendo a ti, como sempre recorri a vida inteira. A vida inteira. Os comentaristas dizem que do versículo 1 ao versículo 3, você tem literalmente uma cópia quase que perfeita do Salmo 31, que é também um salmo de Davi. E do versículo 1 ao 3. Sério, pastor? Sério. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o Salmo 31, do versículo 1 ao 3, e você vai ficar de olho no Salmo 71, e você vai ver que talvez na sua Bíblia seja uma cópia perfeita, absolutamente perfeita, de cada um dos termos que aqui estão. Mas se não for uma cópia perfeita, pelo menos semanticamente tem o mesmo sentido. Quer ver? Vou ler o Salmo 31, de 1 a 3, e você fica aí no Salmo 71, de 1 a 3. Olha que interessante. Salmo 31, também de Davi.
Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Daí fortaleza, né? Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Interessante, né? No Salmo 31, Davi era um jovem rei. Aqui no Salmo de número 71, ele é um grande idoso, um rei alcançando os últimos dias da sua vida. E o pedido é o mesmo. O pedido é o mesmo. Lá, quando ele estava jovem, forte, vigoroso, ele já dependia de Deus, até para sobreviver enquanto rei, que era uma profissão muito difícil, muito pesada e muito perigosa. Aqui na velhice, meu Deus do céu. Eita, pastor, que fato interessante, né? Quer dizer que nós podemos renovar orações? Sim, você pode renovar orações. Sim, você pode repetir orações. Não há erro nenhum nisso. Se você parar e pensar, nas orações, nós podemos sim fazer o uso de palavras e expressões que já nos utilizamos anteriormente, né? Ou seja, em momento de agonia, você clama pelo seu Salvador. Se você parar e pensar, o próprio Cristo, na sua agonia, orou 3 vezes as mesmas palavras. Olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não tem problema. Da mesma forma que Davi, ele se utiliza praticamente das mesmas palavras que utilizou anteriormente. E aí é óbvio, né? Tudo bem que ele fez algumas pequenas modificações a fim de mostrar o novo tempo que ele estava vivendo. Mas, irmãos, não há problema nenhum em orarmos e depois repetirmos talvez uma mesma oração, porque Deus olha para o nosso coração. Olha para o nosso coração. E é interessante exatamente isso. Na vida, o Senhor tem que ser a nossa rocha e a nossa fortaleza desde a mais tenra infância. E eu quero agora aqui fazer a aplicação do nosso querido versículo 1 a 3. Porque aqui você tem um idoso dizendo, olha, você é minha rocha, você é minha fortaleza, me guarde por favor. Mas lá no Salmo 31, você tem um rei jovem, vigoroso, poderoso, grandioso, com todas as suas dimensões corporais em dia, meu amigo. Davi era um homem muito fantástico, não é? Fora ainda ser um homem bonito, de boa aparência, de aparência muito bela. E o que eu acho interessante é exatamente isso. Irmãos, entenda que a vida inteira é uma dependência da bondade de Deus. E ainda bem que Ele é bom. A vida inteira é uma dependência do amor de Deus. E ainda bem que Ele é amoroso. Então, escute uma coisa. Quando nossos filhos são pequenos, que eles ainda não entendem e não compreendem que Deus é a rocha e a fortaleza deles, a grande proteção na vida inteira, quando eles olham para nós e identificam em nós rocha e fortaleza, tanto é que se um cachorro vier para cima de um filho seu, ele corre para trás de você. Não é verdade? Qualquer perigo, ele corre e grita, mãe, mãe, mãe. É exatamente assim. E você pega, socorre, fortalece seu filho, é uma fortaleza para ele, e guarda seu filho e ele se sente muito bem. Nós, desde criança, temos que ensinar para os nossos filhos, filho, a verdadeira rocha, a verdadeira fortaleza é Deus. Quando mamãe e papai não estiverem, por gentileza, meu filho, vá e sempre ore, porque o Senhor é mais real que o mamãe e que o papai. Que a mamãe e o papai.
O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é que guarda, o Senhor é que protege. Aproveite todo o momento em que seu filho tem medo. Faça isso por gentileza. E corre para perto de você. E quando ele chegar perto de você, você o proteja, óbvio, você é pai e mãe. E aí, depois de proteger, que o coraçãozinho dele está calmo, você diz: filho, sabia que Deus é mais real que o papai e a mamãe? A gente não pode ver Deus, não pode olhar, entender. Ele é espiritual, mas ele te protege muito mais do que teu pai e a tua mãe. E aí você cria nele, no coração dele, a sensação de segurança no nosso grande Deus. É essa sensação que vai acompanhar a vida dele. Quando ele estiver forte, grande, poderoso, vigoroso, ele vai se lembrar disso. E no momento da aflição, tal como Davi, no capítulo 31, mesmo sendo forte e vigoroso, vai clamar: Senhor, tu és minha rocha, tu és minha fortaleza. E quando for velho, ele vai também dizer: olha, Senhor, agora que a idade chegou, tu és minha rocha, tu és a minha fortaleza. Primeira grande lição do Salmo 71. A primeira grande lição é exatamente essa. Nós, na velhice, só teremos a certeza completa de que Deus é nossa rocha e nossa fortaleza e nos acompanha como rocha e fortaleza, nos protegendo no momento de maior vulnerabilidade da vida, que é o momento da idade bem longeva. Se durante a vida inteira tivermos tido com ele contato como rocha e como fortaleza. Então, a velhice é um momento em que se colhe. Se colhe muita coisa difícil, mas também se colhe muita coisa boa. É o momento de, na plenitude, nós confiarmos em Deus, como nossa rocha, aquele que não vai deixar os nossos pés desviarem, aquele que não vai deixar os nossos pés resvalarem, cairmos, e como nossa fortaleza, aquele que vai nos proteger de todo o mal que vai vir, e vai nos amparar, e vai estar conosco, e vai conosco estar nos abençoando. Sim, meu irmão, existe um Deus que te ama, e que não é somente rocha e fortaleza durante a sua vida, enquanto você tem possibilidades de autodefesa, mas, sobremodo, ele é rocha e fortaleza na sua idade avançada, cuidando de você, cuidando da sua saúde, cuidando da tua vida, cuidando dos seus, cuidando das suas finanças, cuidando da tua igreja, ou seja, o local onde você gosta de estar, né? Idosos amam a igreja do Senhor, cuidando de absolutamente tudo. Não se preocupe, o Senhor nunca deixa de ser o que Ele é. E Ele, que te abençoa a vida inteira, sendo sua rocha e fortaleza, não se preocupe agora, você que chegou lá na frente, você que já está com seus 70 anos, você que está com seus 80 anos, você que está com 90. Nossa igreja, o povo deve chegar aos 120. Não se preocupe, o Senhor continuará sendo rocha e fortaleza na sua vida. Você que está construindo a vida e está com receio, né, do futuro do amanhã, então se aproxima cada vez mais desse Deus. Se aproxima do amor dele, se aproxima da graça dele, começa a ter experiências com ele e você vai ver que ele é rocha e fortaleza. E aí, olhe para o amanhã com muita tranquilidade, porque ele é fiel. Ele cuidou de você até agora, no final da sua vida vai cuidar. E uma dica, já vai ensinando para o teu filho, que ele é rocha e fortaleza, a única verdadeira rocha, a única verdadeira fortaleza. Não vamos ter medo da velhice, porque quem cuidou de nós até agora, cuidará de nós nos últimos momentos de nossa vida. Aqui Pastor Gedeon. Um grande beijo. Começamos o Salmo 71 e veja,
Veja, não poderia vir de outra mão a não ser da mão de Davi um salmo como esse, porque é muito profundo. Amanhã a gente continua. Um grande beijo e a paz do Senhor.